O pinguim imperador é a maior e uma das mais fascinantes espécies de pinguins, com uma série de características notáveis que o permitem sobreviver no ambiente extremo da Antártida. Nesse vídeo você verá mais sobre essa impressionante ave. A aparência física do pinguim imperador é uma obra-prima de adaptação, projetada para a sobrevivência nos ambientes mais frios da Terra. É a espécie de pinguim mais alta, alcançando entre 1,12 m a 1,22 m de altura. Os machos, em particular, podem pesar até 40 a 45 quilos no início da época de reprodução, acumulando reservas para sobreviver ao longo jejum da incubação. Machos e fêmeas são muito semelhantes em tamanho e plumagem, mas os machos são geralmente ligeiramente maiores e mais pesados que as fêmeas. A coloração do pinguim imperador é um exemplo clássico de camuflagem de contorno, que ajuda a escondê-lo dos predadores quando está nadando. O dorso e a cabeça são da cor preta ou cinza azulada em tom escuro. O peito e abdômen são totalmente brancos. A característica visual mais marcante são as manchas ao redor da cabeça. Possuem grandes manchas auriculares em forma de lágrima que variam de amarelo alaranjado brilhante a amarelo claro. Esta cor desce pelo topo do peito, tornando-se mais suave e amarelada ou creme perto do pescoço. O corpo do pinguim imperador é altamente especializado para o frio e para a vida aquática. Possuem a plumagem mais densa de todas as aves. Tem cerca de 100 penas por centímetro quadrado, fornecendo um isolamento excepcional. As penas são curtas, rígidas e sobrepostas, funcionando como escamas para criar uma camada impermeável e de ar para reter o calor. As asas são rígidas e transformadas em poderosas barbatanas, que não servem para o voo no ar, mas sim para nadar debaixo d'água, impulsionando-o a grandes velocidades. Possuem uma espessa camada de gordura subcutânea que pode ter até 3 centímetros de espessura, atuando como um isolante térmico vital contra as temperaturas antárticas. O bico é longo e fino. A mandíbula inferior, geralmente exibe uma faixa de cor rosa alaranjada que é mais visível no lado de fora. Seus pés são palmados e possuem garras fortes que os ajudam a agarrar o gelo. Eles possuem um sistema de troca de calor especial nas pernas e pés que minimiza a perda de calor corporal e impede que congelem em contato com o gelo. A combinação dessas características faz do pinguim imperador não apenas o maior pinguim, mas também o melhor adaptado para sobreviver ao rigoroso inverno antártico. O habitat desses animais é um dos mais extremos e fascinantes do planeta, tornando-os verdadeiros sobreviventes. O pinguim imperador tem uma distribuição estritamente circumpolar na Antártida e nas águas frias do Oceano Antártico que a rodeiam. Eles são a única espécie de pinguim que passa todo o seu ciclo de vida, alimentação, reprodução e criação dos filhotes, no ambiente antártico. Suas colônias de reprodução estão quase sempre localizadas entre os 66 graus e 77 graus de latitude sul. Embora passem muito tempo caçando no oceano, o habitat crucial para a sobrevivência da espécie é o gelo marinho estável para fins reprodutivos. Eles se reproduzem em vastas plataformas de gelo marinho estável, geralmente a uma distância de até 18 quilômetros do oceano. Formam grandes colônias, que podem ter de centenas a mais de 20.000 pares, onde se amontoam para se proteger do frio extremo durante o inverno. O oceano aberto é onde eles caçam peixes, lulas e crio para si próprios, e mais tarde, para os filhotes. O acesso à água é vital. O gelo marinho deve permanecer intacto e seguro por um longo período, cerca de 8 a 9 meses, para permitir que os filhotes nasçam e desenvolvam sua plumagem à prova d'água antes de o gelo quebrar. O pinguim imperador é a única ave que se reproduz durante o inverno antártico, maio a janeiro, enfrentando as condições climáticas mais severas da Terra. As colônias de reprodução experimentam temperaturas que frequentemente caem abaixo de menos 40 graus Celsius, e por vezes, atingem menos 50 graus Celsius. Ventos gelados podem ultrapassar 100 km por hora, e até 200 km por hora, sendo o amontoamento a sua principal defesa contra a perda de calor. Eles são, de longe, os campeões mundiais de mergulho entre as aves, com habilidades fisiológicas incríveis que superam as de muitas espécies de mamíferos marinhos. A vida aquática é onde eles passam a maior parte do tempo caçando, especialmente fora da época de incubação. O pinguim imperador não apenas nada, ele mergulha a profundidades e por períodos que seriam fatais para quase todas as outras aves. Pode mergulhar rotineiramente a 250 metros. O recorde registrado é impressionante, chegando a cerca de 535 metros, o que os torna a ave que mergulha mais fundo.
Seu esqueleto robusto e a capacidade de colapsar seus pulmões ajudam a proteger o corpo contra a pressão esmagadora em grandes profundidades. Pode permanecer submerso por cerca de 20 minutos em mergulhos de caça. O recorde registrado ultrapassa os 32 minutos. Eles possuem uma alta concentração de mioglobina, proteína que armazena oxigênio no músculo, e hemoglobina, no sangue, permitindo-lhes armazenar mais oxigênio e usá-lo de forma eficiente. Atingem velocidades de natação de 6 a 9 km por hora, permitindo-lhes capturar presas ágeis. As asas transformadas em barbatanas fornecem propulsão poderosa. Seu corpo é coberto por uma plumagem densa e uma espessa camada de gordura, oferecendo isolamento excepcional na água gelada, abaixo de 0 graus Celsius. O padrão de plumagem cria uma camada de ar que ajuda no isolamento e atua como lubrificante, facilitando o deslizamento na água. A caça é a principal razão para os mergulhos. A dieta baseia-se em peixes, como peixes-prata antárticos, lulas e krill. Eles usam a profundidade para encontrar suas presas, que tendem a ser mais abundantes na zona crepuscular. Apesar de suas habilidades de mergulho, a água é onde o pinguim imperador enfrenta seus maiores riscos de predação. A foca leopardo é rápida e poderosa, e costuma emboscar os pinguins quando eles estão entrando ou saindo da água. Os juvenis, inexperientes, são particularmente vulneráveis. Também conhecida como baleia assassina, a orca caça pinguins imperadores adultos, especialmente em águas abertas. Elas operam em grupos e usam técnicas coordenadas para isolar suas presas. Embora menos comuns nas águas frias da Antártida, grandes tubarões, se presentes, também representam uma ameaça. Os pinguins iniciam uma longa migração em abril, outono antártico, desde o mar até as colônias de reprodução no gelo marinho estável. Muitos machos chegam primeiro e começam a emitir chamados vocais e a fazer exibições de corte para atrair as fêmeas. O canto é crucial para a formação do par. Uma vez que o casal é formado, eles costumam caminhar juntos. Antes da cópula, eles podem realizar exibições de corte, onde uma ave curva o corpo em direção ao parceiro com o bico perto do solo, e a outra responde com uma exibição semelhante. Eles têm apenas um parceiro por estação reprodutiva. Embora o casal permaneça fiel durante aquele ano, a fidelidade entre anos é baixa, cerca de 15%. Ou seja, na próxima estação, eles provavelmente procurarão outros parceiros. Ao contrário de muitas outras espécies de pinguins, como o pinguim de Adélia, que usa pedras para construir ninhos, o pinguim imperador não constrói ninhos. Esta é uma adaptação direta às condições de reprodução no gelo marinho. Eles se reproduzem em vastas extensões de gelo marinho plano, onde não há pedras, gravetos ou outro material de nidificação disponível. A fêmea põe um único ovo entre maio e junho, bem no início do rigoroso inverno. O ovo não é depositado no chão, ele é imediatamente transferido da fêmea para o macho, que o equilibra cuidadosamente sobre seus pés. O ovo é coberto por uma dobra frouxa de pele e penas chamada bolsa incubadora. Esta bolsa serve como único ninho e fonte de calor para proteger o ovo das temperaturas que chegam a menos 50 graus Celsius. Assim que o ovo é transferido, a fêmea, que perdeu grande parte de suas reservas de gordura, retorna imediatamente ao mar, às vezes viajando dezenas de quilômetros, para se alimentar e recuperar energia. O macho assume a incubação do ovo sozinho, por cerca de 65 dias. Durante todo esse período, ele não se alimenta, sobrevivendo unicamente com suas reservas de gordura. Ele e outros machos se reúnem em densos agrupamentos para conservar calor. A fêmea retorna do mar com alimento para o filhote, caso ele já tenha chocado, assumindo a responsabilidade do filhote, aliviando o macho, que está exausto e faminto, para que ele possa ir para o mar caçar. O ovo choca após cerca de 65 dias de incubação pelo macho. Se a fêmea não tiver retornado do mar a tempo, o macho tem a notável capacidade de alimentar o filhote com uma secreção leitosa produzida por uma glândula no esôfago, permitindo que o filhote sobreviva por alguns dias. A fêmea retorna do mar e assume a alimentação, regurgitando o alimento que armazenou, principalmente peixes e krill. O macho, esgotado após o jejum de cerca de 4 meses, segue para o mar para se alimentar. Durante as primeiras semanas, o filhote é guardado e aquecido por um dos pais, geralmente a mãe, até o retorno do pai, sobre os pés, sob a bolsa incubadora. Os filhotes de pinguim imperador nascem cobertos por uma penugem macia e densa,
que é fundamental para sua sobrevivência inicial. A penugem é geralmente de cor cinza claro ou prateada, com a cabeça muitas vezes ligeiramente mais escura. Esta penugem atua como um excelente isolante térmico. No entanto, ela não é à prova d'água. Por não ser impermeável, os filhotes devem permanecer no gelo durante os primeiros meses de vida e ser constantemente aquecidos pelos pais. Os filhotes permanecem com esta penugem característica por cerca de 5 a 6 meses, crescendo rapidamente para se tornarem bolinhas fofas e grandes, muitas vezes maiores que seus pais quando estão cheios de comida. A transição de filhote para juvenil ocorre durante a muda. A penugem macia é gradualmente substituída pela plumagem adulta à prova d'água, preta e branca com as marcações amarelas, que lhes permite entrar na água e caçar por conta própria. O cuidado parental é longo e extremamente exigente para os pais, dividindo-se em fases bem definidas. Quando os filhotes são um pouco maiores e mais independentes, cerca de 5 a 7 semanas de idade, eles começam a se agrupar em creches. A creche é um grande aglomerado de filhotes, que se formam para conservar calor e se proteger dos predadores e do vento, enquanto ambos os pais estão fora, caçando no mar para satisfazer as crescentes necessidades alimentares do filhote. O período de dependência dura cerca de 5 a 6 meses. A criação termina por volta de dezembro ou janeiro, quando o filhote já realizou a sua muda, trocou a penugem pela plumagem à prova d'água, e o gelo marinho começa a se quebrar. Neste ponto, o filhote se aventura sozinho no oceano para caçar e se alimentar, tornando-se independente dos pais. O pinguim imperador está classificado atualmente como quase ameaçado na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. No entanto, cientistas e órgãos de proteção, como o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, já o listaram como uma espécie ameaçada devido à gravidade dos riscos que enfrenta. A principal ameaça à sua sobrevivência não é a predação nem a caça, mas sim a crise climática. É completamente dependente do gelo marinho estável para completar seu ciclo reprodutivo, e é exatamente esse habitat que está desaparecendo. O gelo marinho firme serve como a maternidade da espécie, onde eles incubam os ovos e criam os filhotes por cerca de 8 a 9 meses. O aquecimento global está causando o derretimento e o rompimento do gelo marinho cada vez mais cedo, antes que os filhotes estejam prontos. Como os filhotes nascem cobertos por uma penugem macia que não é à prova d'água, se o gelo se quebrar e eles caírem na água gelada, eles morrem congelados ou afogados. Em 2023, por exemplo, o desprendimento do gelo marinho afetou a reprodução de cerca de 1/5 das colônias de pinguins imperadores da Antártida. Uma colônia inteira no Mar de Weddell foi efetivamente eliminada em 2016 devido ao rompimento precoce do gelo. Cientistas estimam que, se o aquecimento global seguir a trajetória atual, a maioria das colônias pode desaparecer até o ano de 2100. Há previsões que sugerem que 98% dos pinguins imperadores podem desaparecer até o final deste século, o que seria uma extinção funcional da espécie. O aquecimento das águas também afeta a base da cadeia alimentar antártica, como o krill, que se alimenta de algas sob o gelo. A diminuição do krill levará à escassez de alimento para os pinguins, enfraquecendo as populações. Embora as principais ameaças estejam ligadas a um problema global, existem esforços de conservação e reconhecimento da urgência. Há um esforço científico para mudar a classificação da conservação da natureza de quase ameaçada para vulnerável ou ameaçada, o que garantiria maior atenção e recursos internacionais para a espécie. O monitoramento contínuo das colônias via satélite e estudos de longo prazo ajudam os cientistas a entender as flutuações populacionais e os impactos do degelo. A sobrevivência de longo prazo da espécie depende, em última análise, de esforços globais urgentes para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. A situação do pinguim imperador serve como um indicador da saúde da Antártida. A dificuldade deles em sobreviver é um sinal claro da crise climática no Polo Sul.